Faltam 10 minutos para as 8 da manhã e a Prefeitura apresentou recentemente as mudanças para a lei do Simples Nacional, que promete facilitar a vida dos micro e pequenos empresários. Os profissionais desse escritório de advocacia recolhem 11,33% de tributos pela forma de lucro presumido. Mas depois das alterações na lei complementar do Simples Nacional, os advogados estudam a possibilidade de adotarem esse sistema de pagamentos de impostos. De acordo com os cálculos, a mudança pode gerar uma redução na carga tributária. O escritório iria economizar entre 7% a 5% do seu faturamento, em termos de recolhimento aos tributos. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, o número de escritórios que vão adotar o Simples deve crescer 6 vezes mais no país. A previsão é para os próximos 5 anos, passando dos atuais 20 mil para 126 mil. As novas regras da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foram apresentadas pelo ministro Guilherme Afife Domingos, na Associação Comercial e Industrial de Campinas. Um cadastro único na junta comercial valerá para as 3 esferas: federal, estadual e municipal. Ele explicou ainda que para abrir uma empresa, o prazo máximo será de 5 dias e o fechamento passará a ser na hora, a partir de outubro desse ano. Também não será mais exigida a certidão negativa para o encerramento das atividades. A estimativa é de que existem mais de 1 milhão de CNPJs inativos. Eu acho que dentro de 6 meses a 1 ano, nós teremos um encerramento rápido, porque a dívida tributária, que hoje é impeditivo para encerramento, agora vai ser possível, porque ela se transfere para a pessoa física do sócio. Para o Sebrae, as mudanças na lei faz com que muitos profissionais saiam da informalidade. Hoje aqui na região de Campinas, por exemplo, nós temos 30 mil MEIs formalizados, os microempreendedores individuais. Mas temos 200 mil ainda não formalizados, na informalidade. Segundo o ministro, o próximo passo é criar o empresômetro em cada cidade. Será o futuro marcador em tempo real de empresas criadas ou fechadas no Brasil. É importante que cada município tenha um controle, até para saber que é através do empreendedorismo que se gera emprego e renda. Muito bem, agora vamos falar de futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta venceu o Ceará por 3-1 neste sábado em Campinas. O repórter Luiz Magalhães acompanhou a partida. Aqui no Majestoso, mais um show da Ponte Preta. A Macaca venceu o Ceará por 3-1 e chegou aos 49 pontos, assumindo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi essa pintura aí do Adrianinho que a gente está vendo. Um gol indefensável, um chute fora da área, golaço. Depois, um gol contra do zagueiro do Ceará, ampliou para a Macaca. João Paulo, de falta no segundo tempo, fez o terceiro gol da Ponte. E no finalzinho do jogo, o Sandro, de cabeça, diminuiu para o Ceará. O próximo desafio do time da Ponte será no Majestoso mesmo, na próxima terça-feira, contra o Paraná. Já o Bragantino, que também disputa a Série B do Brasileirão, foi atropelado pelo Oeste neste fim de semana. Jogando fora de casa, o time perdeu por 4-1. Com o resultado, o Massa Bruta permanece com 32 pontos e vê a equipe de Itápolis ficar apenas 2 pontos atrás. Na próxima sexta-feira, o Bragantino joga contra o Vasco em São Januário. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani enfrenta o Caxias e viaja para o Rio Grande do Sul às 7 horas da noite. O Bugre tem apenas um objetivo para escapar de vez da zona de rebaixamento, a vitória. Vencer ou vencer, essa é a ordem no Guarani. O time do técnico Marcelo Veiga enfrenta nesta segunda-feira, às 7 da noite, o time do Caxias no Rio Grande do Sul. O clube gaúcho é adversário direto para a classificação para a próxima fase da competição. Por isso, se o Bugre quiser continuar sonhando com o acesso, a vitória é obrigação. Mas o maior problema para os alviverdes é o rebaixamento. Na 8ª colocação, com 20 pontos, perder está fora de cogitação para o Guarani. Para a partida desta segunda, o técnico Marcelo Veiga deve fazer algumas alterações em relação à equipe que empatou com o Mogi no último final de semana. O volante Thiago Carpini será desfalque, já que cumpre suspensão automática, e Cassinho deve começar como titular. Outra provável mudança é a entrada de Oliveira no lugar de Watson, que sentiu um incômodo durante os treinamentos desta semana.
A partida será às 7 horas da noite e terá a transmissão da Rádio Bandeirantes AM 1170. Hoje o médico Odair Albano responde dúvidas dos nossos telespectadores para ter uma vida mais saudável. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena. Bom dia, telespectadores. E vamos às perguntas. Doutor, de onde vem a cólica na barriga das crianças? A cólica intestinal é comum nas crianças até uns 3 meses e principalmente nos prematuros. A explicação é que o intestino ainda não está perfeitamente desenvolvido e aquele movimento de trânsito intestinal ainda está um pouco prejudicado. Atualmente também se questiona a presença de bactérias que ajudam a digestão. Distensão, cólica, choro, a criança precisa de aconchego. Ela também precisa de algumas massagens abdominais que aliviam. Um pouquinho de calor local, mas é fundamental, se persistente, conversar com o seu pediatra, que existem medicamentos que também podem minimizar esses sintomas dolorosos. Eu gostaria de saber se a gastrite tem alguma relação com a anemia perniciosa. A gastrite é uma inflamação do estômago, que pode ser causada por uma bactéria, que é o Helicobacter. Mas existem outras causas, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios abusivos. Quando você tem o estômago prejudicado com a inflamação, algumas funções são prejudicadas, entre elas a absorção da vitamina B12, que é fundamental na formação dos glóbulos vermelhos do seu sangue. Doutor, o que eu faço para ficar curada de uma dor de cabeça que eu tenho há muitos anos? É fundamental se descobrir a causa. A grande maioria das dores de cabeça, das cefaleias, são tensionais. O cérebro não dói. O que dói é o que está em volta do cérebro, os seus vasos, os músculos. Se o problema for tensional, é fundamental que você descubra essa causa e possa diminuir o impacto que você tem na sua vida, no seu cotidiano. Mas também é fundamental separar essa dor de cabeça de situações mais graves, por exemplo, como a enxaqueca, que vão merecer um atendimento especial. O que é que você não deve fazer? O abuso do uso de analgésicos. Isso pode fazer com que o processo seja crônico pela inibição da encefalina, que é um analgésico natural. Não havendo mais para o dia de hoje, eu me despeço e até a próxima semana. Muito bem, ainda sobre saúde, os medicamentos manipulados conquistam cada vez mais o mercado. A produção personalizada é um fator que contribui para este aumento. Em Campinas, o crescimento chega a 10% ao ano. Carla sempre preferiu mandar manipular remédios prescritos por médicos. Agora que necessita tomar medicamento contínuo para fazer reposição hormonal, não abre mão das fórmulas. Eu prefiro o medicamento manipulado porque eu acho que tem mais bom senso no sentido da formulação. Os profissionais, eles fazem com que o produto seja assertivo, né, para o cliente. Esse comportamento já reflete na expansão dos negócios. As farmácias de manipulação têm apresentado um crescimento acima de 20% ao ano no país. Em Campinas, atinge 10%. Existem cerca de 200 empresas na região metropolitana. O cuidado com a saúde, a personalização nos cuidados com a saúde que as pessoas estão adotando, que as pessoas estão tendo. Eu acho que a preocupação com o meio ambiente, com a prescrição na quantidade certa que vai ser consumida, e eu acho que isso é que faz com que o mercado esteja se comportando dessa maneira. Para se ter uma ideia, só nesta farmácia foram atendidos 30 mil clientes em 2013. Esse ano deve passar dos 32 mil. Além da busca pelo medicamento personalizado, um outro fator tem contribuído: os preços. Em média, eles costumam ser 20% mais em conta. A diferença nos valores pode ser bem maior, tanto que chega a causar desconfiança em alguns clientes. O medicamento manipulado ele fica mais barato porque ele tem um custo mais baixo. É a matéria-prima direto na cápsula para dispensar para o cliente. Outro ponto positivo é a facilidade de concentrar vários princípios ativos numa única fórmula, o que facilita para quem necessita tomar vários comprimidos por dia. Mas não são apenas os medicamentos que ganharam espaço na manipulação. Os cosméticos também. Hoje, cremes e loções são feitos exclusivos para cada pessoa. Um mercado que deve continuar em ascensão. Muito bem, vamos conferir agora a situação das estradas que servem a nossa região. Temos imagens aí do sistema Anhanguera Bandeirantes. Você vê a chegada complicada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes.
Quilômetro 13, o pessoal começa a parar ali, pisar no freio mesmo, porque tem fluxo intenso nas marginais. Aí a Anhanguera um pouco melhor, faz melhor negócio, portanto, quem segue para São Paulo pela rodovia Anhanguera. E com esta informação nós vamos encerrando o Acontece Regional desta segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Café com Jornal. A gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Tchau.